antes da gente botar a bola para rolar, essa coisa toda, nós sempre mostramos aqui violência de torcida, né? Hoje teve briga, mas não foi a briga lá da uniformizada, não. Hoje teve briga entre os coxinhas, como diz o Vanderlei Nogueira. Eu? A coisa pegou lá, cara, no pessoal que paga caro. Onde ficava a turma do amendoim. Agora não é mais, porque, né? Mudou e tá. Vamos ver como é que foi o negócio? O bicho pegou, cara. Soco na cara, maca, tudo. Não, foi. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Aí, ó. Aí, um local calmo, em tese do estado. Olha lá, uma senhora tentando segurar. Olha só. Isso foi antes do jogo. Não me perguntem por quê. Mas o bicho pegou feio, olha lá. E tá lá o Montanha, hein? O negócio é com ele, né? Foi com ele. Aliás, você pode ver aí, repetindo as imagens, ele tem um belo gancho de esquerda, né? O rapaz aí, esse grandão, o Montanha, amigo do Vanderlei Nogueira, deu um soco de uma patada de urso na cara daquele rapaz que estava meio bravo, e o cara foi para nocaute, bicho. E a mulher ela não se conforma, ela vai lá de novo. Então, ela viu que foi a patada de urso do nosso amigo Montanha ali, que derrubou o namorado dela, o irmão, sei lá quem, e ficou revoltada. Só que o Montanha foi legal, que ela foi pra cima dele e ele não reagiu. Ele dá um murro nela também, né? Mulher, que isso? Não. Sim, mas pra você ter uma ideia, que o Montanha não é tão ignorante assim. Olha lá. Ó, ele foi xingado, ou sei lá, deu um chute aí. Olha, cara. E deu uma patada de urso. Aí o cara foi pro chão. Isso é jebe, Chico? Você que aí é uma patada de urso, que não foi nem jebe, não foi nada. É de cima para baixo, um soco, como se fosse uma porretada, né? O cara que cai, ele é chutado. Talvez o nocaute foi no chute, ó. Agora eu gostaria de saber o que gerou isso. Só o torcedor do Palmeiras. Olha lá que ele vai ser chutado. Tchau. Caiu, olha lá, olha o chute, Pode ó. ser aquela dúvida. É verdade. Joga Valdívia ou não joga Valdívia? Ele cai. O que deve ter chutado, o chute pode tê-lo nocauteado e causou desmaio mais prolongado. Mas o que derrubou ele foi o soco do Montanha, lá, amigo do Vanderlei. Mas ele estava brigando com esse outro rapaz que estava segurando ele aqui. Aí depois que chegou o Montanha, é isso? O cara desmontou. O cara cresceu, né? O cara cresceu e chegou perto. Ali. O Montanha bateu de cima para baixo, como disse o Chico. Bateu de cima para baixo. Esse golpe no boxe é dado também, mas é raro de acontecer. Quer dizer, o Montanha é bom, então. Hein, Chico? Ele é bom, né? Ele dá soco bom. Ele Montanha, um cara desse tamanho, a pior coisa que você faz é chegar perto. Vamos ver se o telespectador souber o que aconteceu. É bom alguém dizer pra gente, porque não tem explicação. Montanha aí. Não tem explicação. A melhor coisa é não brigar aqui, fala o que foi. Ou o outro, né? Porque não tem explicação. Torcida do Palmeiras, o jogo não começou. Tá no grupo dos coxinhas, como diz o Vanderlei Nogueira. E aí, não sei o que aconteceu. Mas esse Montanha aí pode ser tudo menos coxinha. Olha o tamanho do... Ele é uma coxa maior, né? É uma coxona grande, olha lá. E eu vou te contar uma coisa. Isso é tanto é verdade que a moça que está junto com o rapaz, ela vai para cima do Montanha, porque ela percebeu que foi o Montanha que derrubou. E a atuação do staff? Os caras entram no meio, o cara tá de jaleco. Como é que chama? Stuart. O Stuart tirou o time, cara. O cara não, mas o Montanha pro Montanha não voltar. O nosso querido Montanha aí tá sabendo o que tá fazendo. Ele deu um golpe consciente. Deve ter... O rapaz saiu de maca, aquela maca do jogo, né? Foram buscar lá e... Foi acordar no hospital, né? Esse golpe de cima para baixo, assim, é difícil. O Vanderlei, como você diria, perguntando pelo Ademir da Guia, né? Se o Ademir jogou bem e tal. Com todo respeito, o Berdan Catani. Esse golpe pegou aqui, ó, volta para mim. A gente tá brincando, mas tomara que não tenha acontecido assim, nada de mais grave, né? Claro. Que foi uma senhora bordoada. Aqui, ó, Flávio, desceu aqui no nariz e pegou na ponta do queixo. Mas não é comum, né? Agora, deixando de lado a brincadeira. Montanha é covardão, porque a briga era entre os dois e o Montanha foi lá chutar pelas costas. Mas não foram pra cima dele, olha lá. O Montanha é covardão. Não foram pra cima dele, olha lá. Montanha é covardão. A briga é entre os dois. O Montanha é covardão, porque o Montanha dá um chute antes aqui, ó. Montanha é covardão. E ele não é o Montanha que derruba também. Quem derruba é o outro lá, ó. Que tá de frente com o mais loiro lá. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Derrubou, vai levantar ali, ó. A pancada do Montanha. O cara é um urso. Montanha é covardão. Vai chamar da marreta. Ele tava brigando com o cara que deu chute nele.
E aí depois o Montanha... O Montanha é covardão. Mano a mano ele não vai, pata não. de urso. Mano a mano ele não vai. Godoy, é melhor não ficar. Mano a mano ele não vai. Deixa isso quieto. Esse é um cara grandão, pacato. Olha, só entra, por favor, como disse turma. a Michele, manda informação pra gente. Tomara que tenha ficado só no soco, que não é pouco, mas que pelo menos não tenha acontecido nada de mais grave. O rapaz saiu de maca. Mas teve um chute lá, aquele chute, a hora que ele tá caído, deve ser o chute que deve ter causado sérios danos. Mas, Flávio, ó, três coisas aí duas coisas que eu percebi vendo esse VT com calma na redação. Primeiro, ele demorou muito para ser atendido, o rapaz que está nocauteado. Porque acho que eles foram buscar maca lá no estádio. Mas demorou muito, os caras puseram luva, demoraram, aí que descendo, puseram o cara na maca e levaram. E depois a polícia demorou muito para chegar. Então eu acho que isso é uma lição, e o estado do Palmeiras, que ficou tão bonito depois da reforma, da inauguração, aí da Arena W Torre aí, do Palmeiras, que fique prevenida para esse tipo de coisa, né? Que é um evento, uma desavença que poderia não ser a desavença, ou poderia alguém se sentir mal, né? Poderia alguém ter um mal súbito, alguma coisa. Demorou muito para ser atendido, isso é muito ruim em estádio. Vamos pro intervalinho e a gente já volta botando aí a bola para... Tem um telespectador que falou o seguinte, só rapidinho, Flávio, o André Cardoso, fala o seguinte: Michele, o que aconteceu é que brasileiro tem problema de educação. E para variar, todo jogo no Allianz Parque, ninguém respeita o lugar de ninguém. E quem chega primeiro pega os melhores lugares e os lanterninhas de laranja não fazem nada. Então foi problema por lugar de se sentar. O rapaz tinha comprado um lugar para sentar e tinha outra pessoa no lugar, e aí eles discutiram e acabou. Olha aí. Essa é uma boa explicação. Bom, meu caro Dorival Júnior, gostou do primeiro jogo? Foi bom jogo, né? Jogo disputado, como toda decisão, né? Duas equipes buscando. É natural que o Santos, ficando com um jogador a menos, teve mais dificuldades. Mas eu acho que o segundo jogo promete e com certeza aí teremos novamente um jogo muito qualificado. Zé Roberto Guimarães, 1-0 foi pouco, tá no ponto, já deu, o Santos saiu bem, enfim. Para o Palmeiras foi pouco, né? Eu acho que era um jogo que poderiam ter saído mais gols, mas para o Santos foi ótimo, né? Joga em casa agora, um gol de diferença não é muita coisa. Agora eu achei a qualidade do jogo bom bastante. Eu achei muito truncado, muito cheio de problemas ali, de arbitragem, mas acho que é próprio uma decisão de Campeonato Paulista. Quando, e você, essa é a sua praia maravilhosamente, um jogo de vôlei decisivo também é um jogo truncado? Também dá para fazer esse tipo de coisa que se faz no futebol? Também, depende muito das ações que vão ocorrer durante o jogo. Mas muitas vezes as decisões dos árbitros, enfim, isso causam algum problema ou polêmicas podem acontecer, né, de decisões tomadas erroneamente, mas isso é normal. E, logicamente, os dois técnicos que estão ali estão querendo ganhar o jogo e existe todo um processo dentro de um jogo de final, como é o caso do futebol. Agora, bom, a gente vai falar bastante sobre esse jogo, claro que sim, né? claro que sim. Aconteceu bastante coisa. Muita coisa bacana. Ô, Michele, tem gente vendo a gente pelo mundo? Tem gente vendo a gente direto de Roma. O Sérgio Magri está assistindo a gente lá da Itália. Então, muito obrigada, Sérgio, pela sua audiência. Se puder, faz um videozinho pra gente. Mande pra nós aqui, ele conhece aqui. Amigo, amicíssimo da gente, palmeirense fanático, estava a semana inteira agitando, queria saber como rezar pro Palmeiras ganhar. Foi lá é verdade. Ele mora lá também, deve ter falado com o Papa Francisco. Pediu o Papa emprestado, E deixa eu só avisar mais uma coisa, Godoy, sobre a briga. Tem um senhor chamado Nelson Rago que fala que estava sentado ali do lado, que o senhor que caiu empurrado fez um corte na testa, que o problema não teria sido assento, mas que foi desrespeito à senhora que estava com ele. E aí, isso corrobora uma outra informação que chega para mim aqui, falando o seguinte, que havia um deficiente físico assistindo o jogo, a esposa ou a namorada desse rapaz aí que foi agredido estava na frente, e aí pediram para ela sentar, e acho que ela não sentou, e aí a outra pessoa não conseguiu assistir o jogo, xingaram ela e aí começou toda essa discussão também. Então, eu acho que precisamos criar uma civilização de ver o jogo sentado, né? Porque não adianta você ter um estádio desse com conforto, fica todo mundo em pé.
Isso é uma coisa que você pega, por exemplo... Pelas informações que chegaram, ninguém é inocente. Não, eu não há confusão. Mas até com todo respeito... O único certinho, Gabi, era o deficiente. O que mais me chama a atenção, o que mais me deixa triste é porque o meu neto é palmeirense e tem 5 anos, né? De repente ele podia estar ali no meio dessa confusão. Isso é horrível, isso é falta de educação no povo. Gente, e aí é um bom lugar. Sentado. O futebol, dá pra dizer. Claro que quando o time faz um gol, você vai levantar, você vai aplaudir. Na Inglaterra, o cara levantou, o nego já veio, NBA, sentar. Mas não sei se você prestou atenção num detalhe hoje, na expulsão do Oswaldo, ele vai para... e fica na frente do torcedor. Sim. E aí deu confusão, os aspones, os puxa-saco dele, ficaram bravos com o torcedor. Aí ele se mandou, foi lá pro cantinho, ficar num lugar que também não pode, porque na escada também não pode ficar, na frente dos outros. Quer dizer, quem deveria dar o exemplo, já foi excluído de onde era o lugar dele ficar. Quem deveria dar exemplo também vai lá e atrapalha o torcedor do time dele. E aí, ainda bem que ganhou, porque se perde, os caras já metem o pé na bunda dele e já cai lá embaixo. A Graziela Rosa manda e-mail falando que ela estava lá do lado da briga também, que realmente o motivo principal foi o desrespeito a lugares marcados e a falta de informação da equipe de apoio dentro do estádio, que não faz nada. O torcedor fica sem saber a quem recorrer quando isso ocorre e os mais esquentadinhos procuram resolver sozinhos, resultando em problemas como o de hoje. Adoro o programa, um beijo pra você, Graziela. Bom, o Godoy citou essa coisa do Oswaldo, do local onde ele estava. É aí, né? Aí que ele está na frente do... Olha o povo reclamando. Olha o povo reclamando. Olha lá. Mas vou ficar aqui, pô, olha lá. Não, ele ainda acha que ele está certo. Na frente do torcedor, o indisciplinado acha que está certo. Não poderia, tá no ele tinha que cair em algum lugar, mas ali não é. São detalhes que precisam ser acertados num estádio tão bacana como esse do Palmeiras. Aliás, uma reclamação que tem acontecido muito é que demora-se para entrar no estádio. E a gente foi ver qual é o motivo disso acontecer, já que o Palmeiras está vendendo os ingressos antecipadamente de maneira brilhante, está se transformando no segundo maior vendedor de carnês do futebol brasileiro, sócios torcedores, só perde para o Internacional, quer dizer, coisa bem bacana. Mas o torcedor chega e tem um desconforto na entrada no estádio. Vamos ver se a gente consegue saber o motivo. Vamos lá. O torcedor não brinca com a dentadura, faz palhaçada. Todos em volta caem na risada. O clima é tranquilo. A concentração acontece na esquina da Turiaçu com a Caraibas, em frente ao Allianz Parque. Os torcedores tomam a rua para a alegria dos bares e dos vendedores ambulantes da região. Tem sido assim em todos os jogos desde que o estádio foi reinaugurado. Mas o dia é especial. Afinal, depois de 7 anos, o Verdão está de volta a uma final de Campeonato Paulista. Fui no estádio desde os meus 7 anos de idade. Isso aqui pra mim é maravilhoso, é lindo. Faz um tempo que a gente já não sente essa sensação maravilhosa. Só quem é palmeirense de verdade, sabe, carrega isso aqui no peito. Esse amor de verdade, ó. Palmeiras, minha vida. Minha vida é o Palmeiras, mano. Palmeirenses de todas as idades, juntos de novo para ver o time dentro de casa na esperança de ser campeão. Vale a pena vir de longe para viver essa sensação. Vieram para ver o jogo de onde? Itajubi, São Paulo, interior. Qual a distância? 430 quilômetros, mais ou menos. Quanto tempo para chegar aqui? Saiu que hora de casa? Nós passamos em Catanduva pegar um pessoal, que é a cidade vizinha, e deu umas 4 horas e meia, 5 horas de viagem. Viemos em 11 pessoas. Vale a pena? Vale muito a pena, que você vê o Verdão campeão. No meio de tanta empolgação e alegria, não poderia faltar provocação ao Corinthians, rival eliminado na semifinal. Como é que tá escrito? O Verdão foi Itaquera e o timinho já era. Tem que dar uma provocada no rival, né? Com certeza. Uma baita alegria semana passada. Totalmente. O gostoso foi que eles estavam invictos e a gente conseguiu derrubar eles lá dentro. Isso que é mais gostoso. Provocação que não se restringe ao resultado da semana passada. O princípio de tudo já começa pelo estádio, que é uma coisa maravilhosa, é padrão europeu. Só vê isso aqui na Europa, é diferente, né, cara? Não é aquelas coisas que você vai pra Itaquera ali e vê qualquer coisa ali que montaram, e com dinheiro público, né? Dinheiro público. Nosso dinheiro é nosso dinheiro, né? Padrão europeu é Palestra Itália, é Palmeiras aqui sempre. Estádio novo, moderno, mas caro também. Apesar de ter lotado o estádio no primeiro jogo da decisão,
A torcida colocou em vários pontos da Turiaçu faixas de protesto contra o preço dos ingressos. Podia ser um pouco mais em conta, né? Você pagou quanto? Nós estamos no Brasil. Não, nós pagamos quanto? 210, somos Avante, por isso nós conseguimos um preço bom. Mas 210 eu acho caro o padrão de vida do brasileiro, né? Mas você fala R$500, é cambista vendendo na porta? Cambista, na mão de cambista, como é que pode? Ainda existe isso. Tudo à venda por internet e ainda está na mão de cambista vendendo ingresso a esse preço. A única coisa que prejudica o palmeirense é isso. Porque o ingresso está caro, infelizmente pagar. Tem gente vendendo ingresso a R$500. Isso não é justo, né, primeiro? A gente trabalha a semana inteira, o mês inteiro, vem apoiar nosso Verdão. Pagar R$500 no ingresso? Vamos ajudar a gente, vamos chegar com nós, né, mano? Mas vale a pena juntar as economias para ver o Palmeiras jogar. Não tem preço ver o time ser campeão. Vale a pena. Hoje vai ser uma festa e 2-0 está de bom tamanho. E depois lá, meu amigo, a gente busca o título. Palmeiras vai ser campeão esse ano por causa da força dessa torcida, por causa da garra dessa torcida e por causa do time, que a história do Palmeiras é muito forte. Nós vamos ser campeões, se Deus quiser. Até agora o preço de ingresso vai ser discutido a vida inteira. O estádio estava lotado. Então, o ingresso não está caro. 40 mil pessoas. Então, isso é preço. Mais de 4 milhões. Foi o recorde público no estádio. Se o estádio está lotado, é custo-benefício. Se está lotado, é porque não está caro. Está dentro do padrão. E é metade para o Palmeiras e metade para o Santos, não? É isso, né? E não o jogo da volta também, não sei. Isso, é isso. Metade, metade. E lá na Vila vai ser metade. Provocaram muito o Corinthians, né, Chico? Provocaram o Corinthians, mas essa é coisa de torcedor babaca que não sabe nada. O tempo normal, Zé Mané, foi 2-2 o jogo. O Corinthians perdeu a invencibilidade para o São Paulo. Aí sim você pode falar. O São Paulo não pode tirar sarro do Corinthians porque ganhou mesmo. Ganhou de 2-0. Eu acho até que o Corinthians, no segundo tempo, soube do resultado e falou, deixa para lá, que se a gente fizer um gol, a gente... Depois nós vamos conversar sobre isso, porque tem uma coisa que nós vamos mostrar. Um negócio meio estranho. O jogo foi meio esquisito, mas a gente não pode negar o placar. Foi 2-0, o São Paulo até jogou melhor, mereceu o resultado. Aí sim, aí o Corinthians perdeu. Perder, ganhar... empatar faz parte do jogo. Agora, o que eu não vou admitir nunca, apesar desses palmeirenses chatos e cheira-pacientes, que eles foram lá e ganharam Itaquera. Não ganharam Itaquera. Ganharam uma decisão de pênalti. Nós fomos aí no estádio e ganhamos de 1-0. Nós não, quer dizer, o Corinthians. Foi lá. Não, porque senão pode passar a impressão que você é corintiano. Eu vou passar a impressão que sou corintiano. E o Petros fez a jogada e o Danilo entrou lá, fez um gol de canela, caindo, quase entrou de bola e tudo. Aí sim, com esse gol dentro de campo, no Palestra Itália. E nós perdemos, o Corinthians perdeu para o São Paulo e não tem discussão. Fazer o quê? Cansamos de ganhar do São Paulo. Perdemos uma. E é assim. Agora, a decisão com o Santos é outro barato. Esse jogo de hoje, Flávio Prado, o Palmeiras pode ter perdido o título na cobrança de pênalti do Dudu. Então vamos ver, vamos pôr a bola para rolar? Vamos lá, vamos ver como é que foi. E a bola rola, começa a decisão do Campeonato Paulista de Futebol. De um lado Palmeiras, de outro Santos, o primeiro jogo no Allianz Parque. Vitor Ferraz arriscou a batida, bateu fraquinho, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Vem Chiquinho, vai sair o cruzamento, olha o Chiquinho chegando, tirou a zaga do Palmeiras, vai sobrar, tentativa da batida. E o Fernando Braz com tranquilidade fez a defesa. E ali o Cleiton Xavier fez o lançamento, e que lançamento para o Leandro Pereira, tem a chance! Mas ele erra o alvo, manda para fora. O lance foi a visão de jogo do Cleiton Xavier. Ganhou o Ricardo Oliveira, hein? Ganhou mais uma vez, arriscou a batida de longe, a bola para fora, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Aí o Robinho. Cleiton Xavier, Robinho, deixou para o Lucas, inteligente a jogada. Gol! Jogada inteligente do Robinho, matou a defesa do Santos, e aí o cruzamento saiu na medida para o Leandro Pereira abrir o placar. Agora no Allianz Parque, casa palmeirense, o Palmeiras está na frente,
Palmeiras 1, Leandro Pereira aos 29 minutos, Santos 0. Toque no meio, Ricardo Oliveira, ele girou e o Fernando Praz fez uma defesa importantíssima. Foi um chute forte do Ricardo Oliveira. Olha só, meia-lua! Faltou um pouquinho de capricho para fazer esse segundo gol aí. Na bola parada, o Santos tem a chance do empate. Não foi bem no primeiro tempo, mas na bola parada tudo se iguala. Bateu Lucas Lima, Fernando Praz apareceu para fazer uma defesa importante e ceder escanteio para o time do Santos. Primeiro jogo. Rafael Marques recebeu, pode bater para o gol. Opa! Eu tive a sensação de pênalti. É um lance para ser revisto. Eu tive a sensação de pênalti no Rafael Marques. Chiquinho. Errou. E aí vem Palmeiras, agora tem a chance do segundo gol. Na briga. Será que ele vai marcar agora? Será que agora ele vai marcar? Vai marcar. Claro que vai marcar. Não marcou aquele no primeiro tempo. Eu não tinha a menor dúvida. Ele só estava esperando a oportunidade. Aí você revê, tira sua dúvida, mas o pênalti para o Palmeiras está marcado. E ele expulsou. E agora ele expulsou o David Braz. Na verdade, acho que ele retirou o cartão vermelho do David Braz. Ele retirou o cartão vermelho do David Braz e deu para o Paulo Ricardo, que foi quem fez a falta. E aí vai Dudu, tem a chance do segundo gol, o time do Palmeiras. Partiu Dudu para fora! E ele perde a chance de colocar o Palmeiras, ou melhor, colocar, não, ampliar a vantagem do Palmeiras. Palmeiras que já vence o jogo por 1-0. Bola bateu na trave e foi para fora. Tentou o levantamento, vem chegando o time do Palmeiras, o toque de cabeça e a bola para fora. E aí o árbitro apita. Final de jogo no Allianz Parque, deu Palmeiras no primeiro jogo da decisão. Esperava-se mais. Foi magro, muito pouco. Palmeiras 1, Santos 0. Ó, só conferindo uma informação, a renda dessa fase é do mandante. Ou seja, essa renda do Palmeiras e a renda de domingo na Vila do Santos. Espetacular. Não, aí é questão de opção de cada um, mas senão você pode ter o direito de, ó, se eu vou perder dinheiro lá e tal. Na verdade, se o Santos perder dinheiro, ele pode colocar o ingresso num preço alto e atingir alguma coisa perto. Mas se ele tiver menos, foi uma opção dele, Santos, de jogar. Ele optou pelo mando, pela casa, pelo lado técnico, e abdicou dessa parte da renda. Então, 39.479 pagantes, renda de R$ 4.181.281,25. Isso, é claro que tem desconto e tal, mas é uma renda, essa é a bufunfa do Palmeiras no jogo de hoje. Bom, meu caro Dorival Júnior, num jogo desse porte, esse pênalti, muita gente fala, perdeu o campeonato nesse pênalti. É assim que funciona ou não exatamente? Não, eu acho que não exatamente. Lógico que seria uma vantagem maravilhosa. Agora, não quer dizer também que as coisas estejam definidas ou que já estariam definidas com o pênalti convertido. O que eu vejo aqui são 2 jogos e tudo pode acontecer. Nós tínhamos uma vantagem na decisão de 2007, São Caetano 2-0 com o Santos, no Morumbi, e tomamos o segundo gol aos 38 do segundo tempo. Então, não sei se já estaria definido. Lógico que seria uma vantagem muito boa o Palmeiras está jogando dentro da Vila com 2-0. O jogar na Vila, que é o mote que muita gente fala, o Santos optou por jogar na Vila independentemente do fator financeiro. Claro que ele não vai faturar isso que o Palmeiras faturou. Realmente faz diferença, Vila, meu amigo? Faz diferença. Tanto é que naquele ano mesmo, 2010... quando os jogadores souberam que jogaríamos no Pacaembu a decisão com o Santo André, eles questionaram a diretoria e a decisão da Copa do Brasil, depois sim,
foi jogada para a Vila Belmiro. O que faz essa diferença? É o fato dos jogadores conhecerem o estádio? É a torcida? O que é a diferença? Olha, Flávio, o Santos dentro da Vila joga de uma maneira diferente. A velocidade da bola na Vila Belmiro é completamente diferente, assim como o Palmeiras está agora assumindo essa condição no seu campo. Eu acho que está criando corpo no seu campo e é natural que os jogadores daqui a pouco sentirão falta caso aconteça uma alteração de uma outra partida, mas o Santos se sente muito bem, se sente confortável na Vila. E eu acho que isso daí é um fator que importa muito, porque os jogadores, tendo essa confiança, é natural que vão para campo sempre numa melhor condição. Zé Roberto, a mesma história. A opção foi uma opção técnica. A direção do Santos jogou para a comissão técnica, para os jogadores, essa história. Vamos jogar aonde? E o Santos optou, a comissão técnica, por jogar na Vila Belmiro o segundo jogo. 1-0 aqui, ficou relativamente bom para o Santos. Foi certa essa escolha da comissão? Eu acho que é fundamental você jogar no seu estádio, principalmente, eu concordo em tudo que o Dorival falou. Jogar em casa, jogar na Vila, o Santos joga diferente ali, se comporta de uma maneira diferente. Então, com certeza, eu acho que tem que prevalecer essa parte técnica em detrimento do fator financeiro. Eu acho que foi acertada essa decisão do Santos, eu acho que os jogadores vão se sentir melhor, mais à vontade, jogando em casa, junto aos seus torcedores. Lógico que vai ter o torcedor do Palmeiras, mas esse resultado também é um resultado que não é elástico. Eu acho que vai ser um bom jogo. E também concordo quando o Dorival diz, esse pênalti poderia ter ampliado mais o placar, mas jogo de decisão. Lógico que seria um gol que poderia ter feito a diferença, mas eu acho que é um jogo, está aberto, mas também acho que o Santos não vai ter muita facilidade de jogar com o Palmeiras, mesmo sendo na Vila. José Roberto, o vôlei, ele aprimorou algumas coisas. O futebol, claro, no Brasil evoluiu muito, mas ainda algumas coisas não têm a mesma pegada do vôlei. Eu sei que você trabalha o psicológico ao extremo, uma situação assim, né, que leva ao máximo. Por que é que o time joga diferente na casa dele e fora do campo? Ele não é melhor? Ele não tem o jeito dele jogar? Mas o fato, não são todos os times que fora de casa se sentem bem ou se sentem muito à vontade. Quando jogam em casa, esse fator é um pouco predominante. Eu acho que o fato de você treinar, de você conhecer, de estar na sua casa, tem um fator a mais, né? Então, eu vejo isso, eu lembro muito na época que eu joguei na Itália, quando a gente saía para jogar na casa do adversário, todos os jogadores já comentavam 99% para o adversário. E eu não conseguia conceber isso. Dizia, não é possível, porque a gente vai jogar fora de casa, a gente não vai conseguir ganhar. E o mesmo adversário em casa era 3-0, 3-1 para a gente. Então, tem alguns jogadores que têm um pouco disso. E a gente procura trabalhar, ou seja, pelas nossas andanças pelo mundo, principalmente o time feminino, ele está habituado a jogar muito fora de casa. Então, a gente não sente tanta pressão quando a gente joga pelo mundo afora, né? Pelo hábito. Agora a gente está querendo jogar mais em casa, fazer mais campeonatos antes dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do Brasil, exatamente para já se familiarizar com a torcida próxima, que também é diferente. Porque aí a gente ouve umas coisas doidas, por exemplo, de que a seleção brasileira chorou, não aguentou, perdeu porque jogou no Brasil, que a pressão foi muito grande. Aí a gente pira, né? Porque é melhor jogar em casa ou não é melhor jogar em casa? Eu acho que esse aspecto psicológico varia, logicamente, de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu não canto o hino nacional. Então eu me concentro ali, eu fico calado, com a mão no peito, porque eu choro. Não adianta. O hino nacional me emociona de uma tal maneira, que me comove de uma tal maneira, que eu não canto. E no vôlei tem um agravante, que é o seguinte, cada hino nacional de cada país é tocado 40 segundos. Quando você joga no Brasil e começa a tocar o hino nacional, ele para em 40 segundos, o público, o povo inteiro continua cantando o hino nacional até o final da primeira parte. Nossa. Então é uma coisa que mexe de uma forma muito diferente com todos nós. Então eu fico ali, eu aguento firme, chega na estrofe gigante pela própria natureza, eu não sei o que dá em mim.
entendeu? Mas não deixo de cumprir o meu papel. Se chorar, quebra o... Não, eu acho que você tem que aguentar, entendeu? Eu acho que você pode se emocionar, mas eu acho que tentar segurar nesse momento é bom. Dorival, você tem uma explicação por que se joga melhor em casa e fora? Se bem que o teu time do Neymar, o Cirque du Soleil, ele não tinha tanto isso, né? Ele jogava mais ou menos igual em qualquer lugar. Não, são times assim específicos, né? Mas a grande maioria sentem esse tipo de situação. Tem times que chegam a um momento, como o Corinthians vive esse momento agora. O Corinthians vive um momento que jogando em casa quanto fora é a mesma coisa. Lógico, o rendimento do último jogo do São Paulo ia chegar um dia, um momento que não conseguiriam repetir. Até pela sequência. A sequência é absurda. O desgaste é muito grande. E queira ou não, já chega a primeira final de competição, olha o número de jogos que o Corinthians jogou ao longo do campeonato. Então, é natural que em algum instante... Quase 50 jogos. Em algum instante se sentiria. Eu não tenho esses números, mas se o Chico está falando isso, é um número considerável. Se nós acompanharmos aí, algumas equipes europeias não fazem esse número de jogos. 50 eu não digo, mas os 35, 40 com certeza. Eu acredito que sim. Porque teve o Campeonato Paulista, né? Ele teve os 2 jogos da pré-Libertadores, ele fez a primeira fase de 19 jogos, da 21, jogou Copa do Brasil, né? Jogou Libertadores. Libertadores, essas 2 fases dá são 6 jogos. 6 jogos. 6 jogos. Então, 26, está quase 30. Quase 30. Quase 30 jogos, só que porém, seriam ali 75 dias de campeonato, mais ou menos. 75 dias. Então, é para vocês verem, a recuperação... A recuperação era difícil. Passou pelo mesmo problema. Não, o mesmo processo. O São Paulo entrou na fase de grupos. Ele então jogou treinar um pouco mais. A pré-Libertadores, ela quebrou 15 dias o Corinthians. É verdade. Mas independente disso... E os 2 caíram no grupo da morte, que era um grupo que, como já se dizia, o grupo da morte, com o São Lourenço atual campeão. Quer dizer, um grupo muito difícil. Assim como toda a Libertadores, ela apresenta grupos difíceis. Com resultado surpreendente. Ainda que não tenhamos os mesmos jogos. O jogador do Corinthians que mais jogou, 26 para 27, quase 30. Que mais jogaram. Cássio, acho que a gente pode excluir desse desgaste, né? Cássio e Ralf. Ralf foi o jogador que mais atuou pelo Corinthians. Os outros não jogaram todas as partidas. Então, mas o que eu digo, Vanderlei, foi distribuído. Isso sim. 21 jogos o Ralf deve ter jogado. Isso daí vem acontecendo, isso daí é importante. O que nós falamos é o seguinte, é que nós estamos apenas no início de temporada. E a sequência de jogos, ela pesa em algum momento. Isso aí. O que eu quero dizer é que o Corinthians vinha numa campanha onde não importava estar jogando aqui dentro, fora do país, jogava da mesma forma. E isso é um equilíbrio que você só alcança... primeiro, o Corinthians teve o ano passado praticamente o mesmo elenco. Tite chegou, logicamente fez as suas colocações, as suas mudanças, natural, mas o trabalho do Mano também foi muito bom, um trabalho que deu uma base, uma sustentação muito boa para o Corinthians. Então tudo isso aí são momentos e essas equipes encontram um equilíbrio, mas é natural que a grande maioria tenha esse sentimento. Jogando em casa agem de uma maneira, jogando fora de uma outra forma. Algumas equipes é natural que passem por esse ponto e já se encontrem num estágio muito mais avançado e vão atuar da mesma maneira, não vão sentir tanto. Convenceu-se de que o Santos tem que jogar na Vila o segundo jogo? Não. Eu tenho uma opinião contrária, respeitando a opinião do Santos, respeitando as opiniões contrárias. Eu entendo que o Campeonato Paulista é um campeonato importante. Muita gente acha que o Campeonato Estadual é uma porcaria. Tem que ser jogado pela janela, não deve funcionar, deve acabar. Eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que o campeonato estadual, especialmente o de São Paulo, deve prosseguir. É importante, alimenta a rivalidade e dá dinheiro, dá muito dinheiro. Não só as cotas que os clubes recebem, os clubes grandes, por exemplo, mas boas arrecadações. O Corinthians foi um sucesso de bilheteria, o Palmeiras foi um sucesso de bilheteria, o Santos e o São Paulo não. Né? Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de tanta dificuldade financeira, os clubes estão com grandes problemas e tem que pensar profissionalmente. Né?
No último jogo, o Palmeiras fez 3 milhões de arrecadação, não a rodada de hoje, a anterior. 3 milhões e o Santos fez 700 mil reais. Foi contra o jogo que você está se referindo, foi o jogo do Botafogo, eu acho. E o Santos em São Paulo. 700 mil reais, né? Quer dizer, contas que têm que ser pagas. O Santos recentemente estava querendo abraçar o Pacaembu, a gestão do estádio Paulo Machado de Carvalho. Era uma maneira de fazer o jogo, cobrando mais caro, ganhando dinheiro e com chance de ganhar, porque tem time para ganhar na Vila Belmiro ou no Pacaembu. O jogo está aberto. Está aberto, a disputa está aberta. Então, eu acho que o Santos poderia ter, digamos, levado 40 mil pessoas para o Pacaembu. Eu entendo. Agora, foi uma decisão do Santos, respeitável. Ele que manda, ele que decide, ele tem diretoria, os jogadores pediram e a diretoria resolveu atender. Tudo bem, nada contra. Mas se eu fosse presidente do Santos, eu teria jogado no estádio maior e para faturar mesmo nesse momento. O dia que você fosse técnico, mano, eu te garanto que você ia pensar. Mas o técnico quer receber no dia. Os jogadores querem receber no dia. E tem mais. Há uma incoerência aí. Porque já está sendo anunciado 3 jogos de alguns clubes grandes de São Paulo no Campeonato Brasileiro fora das suas casas. Ora, toda hora eu ouço aqui... mas é decisão, Não, né? um minutinho só. Decisão. Minutinho só. Então vocês estão sendo incoerentes. Você está sendo incoerente. Você já disse aqui várias vezes que no Campeonato Brasileiro todo jogo é decisivo. 3 pontos que pode... Se você tem que jogar na sua casa. Mas eu acho que tem que jogar na casa. Então, mas vão jogar fora de casa. Vão jogar em Brasília. Vou jogar em casa. Então, registre. Aí eles estão ocupando os elefantes brancos. Okay. Isso é outra então você vê que não existe coerência. Vão jogar em Manaus, vão jogar em Brasília. Campeonato de pontos corridos, todo mesmo. Jogo não é uma decisão. E vai fazer diferença. 3 inclusive no condicionamento físico. O cara vai jogar em Manaus, ele mata o time. Então, não vem com esse discursinho de que vamos jogar porque é decisivo. Campeonato Brasileiro, todo jogo é decisivo. Você tem que usar o mando a seu favor. Agora, quando tem interesse, depende do vento. Agora tem interesse por jogar fora de casa. Vendo o mando, para receber R$1 milhão. Eu acho então tem discursinho aí. A mim não convence. Vanderlei, olha, tem um aspecto. Eu passei por isso no Atlético Mineiro, cheguei nas últimas 13, 14 partidas do campeonato. O Atlético jogando fora de casa, em razão da reforma do Mineirão. Estava jogando em Sete Lagoas e eventualmente em Ipatinga. Brigando por rebaixamento. Nós tivemos o Internacional quando perdeu o mando de campo. Terrível. O mando de campo. Quando perdeu o Beira-Rio, em razão da construção, jogando em Caxias do Sul, também correndo sérios riscos. Cruzeiro passou um ano muito apertado, quando também perdeu uma condição diferente até de um ano em que estava brigando e quando teve que sair para jogar em Uberlândia, perdeu alguns pontos importantes também. Então, é interessante isso. Agora, os jogadores, eles se sentem confortáveis decidindo. A Vila tem um sentido mágico. Perfeito, a Vila é mágica. Tomada. Agora, fim de conversa. Agora, eu entendo o que você coloca, mas tenho certeza também que, como treinador e como jogador, você teria uma outra opinião, diferente até da de dirigente e comentarista, talvez. Godoy, vamos esclarecer alguns lances aí? Temos 3 lances que são fortes. Vamos começar esclarecendo que no estádio existe ouvidor. Então o torcedor, antes de bater, dar porrada, procura o ouvidor e faça a reclamação. Se o ouvidor não resolver, dá porrada no ouvidor. Não pode fazer. Godoy, esse é o primeiro lance que foi selecionado. Agora nós vamos selecionar o primeiro gol do Palmeiras. Foi pênalti ou não esse lance no pênalti. Rafael, né? Pênalti. Mas o árbitro achou que não foi. O árbitro não deu. O árbitro achou que não foi, mas foi pênalti. Aí vem o seguinte, ele achou que foi, e até ele raciocinar e agir, a bola sobrou pro Robinho fazer o gol. E aí? Aí ele não voltou atrás e deixou no chute do Robinho, que o goleiro salva com o pé. Então, veja só como é complicado o lance. Ele não faz gesto nenhum de vantagem, segue, ele não gesticula colocando um apito na boca,
Sinal que o apito já está na boca ou o apito está na mão e ele acha que não é nada, né? Olha lá, ele não faz movimento nenhum. Foi tão claro, né? Ele não faz movimento nenhum. Tá na cara dele o pênalti, né, Godoy? Tá na cara dele. Tá na cara dele. Nossa, tá na cara dele. Tudo bem, mas e aí? Ninguém discute isso, Eu né? não tinha visto, vi agora. Ele viu que foi pênalti e enquanto ele tá raciocinando, a bola sobra pro Robinho fazer o gol e ele opta pelo Robinho, tá? Ele não faz gesto nenhum. Então, ou ele acha que não foi pênalti. Mas aí, depois, se não tivesse sido, por exemplo, porque ele acabou tendo... Aí vem a pergunta. Depois ele poderia... Uma pergunta interessante. Ter dado pênalti. Bom, e aí? Se foi pênalti e ele achou que foi pênalti, ele não pode dar vantagem. Pode dar vantagem. Por que pode dar vantagem? Porque se o Robinho faz o gol, e isso já aconteceu, inclusive com o time do Santos, se o Robinho faz o gol, ele volta atrás e marca o pênalti, e cobra o pênalti e erra. Mas se ele optar pela vantagem, ele pode voltar atrás? Pode se ele achar que não houve vantagem. Mas a vantagem não significa o gol. A vantagem significa a oportunidade do Robinho fazer o gol. Na hora que o Robinho bateu na bola, ele já teve a vantagem. Aí acabou, ele não podia voltar mais atrás. Aí ele já deu uma chance do Santos fazer o gol. Podia fazer o pênalti. Ele já deu uma chance do Palmeiras fazer o gol. Aí ele voltando atrás, ele está dando a segunda chance do Palmeiras fazer o gol. Seriam duas punições para o mesmo time. Certo? Então, isso já aconteceu, eu lembro, com o Dacilda pitando, teve o gol e o pênalti gol. Ele marcou o pênalti, anulou o gol. Bateram o pênalti e erraram. Beneficiou o infrator. Então tem tudo isso. A ação do árbitro é de que para ele não foi nada, porque ele não faz gesto nenhum. Ou ele está com o apito na boca. Essa imagem é impressionante, essa aí fica muito clara, né? Tá, então teve tudo isso nesse lance. Porém, se foi pênalti, o Robinho teve a oportunidade de fazer o gol. Bom, mata o pênalti. Teve um bate-fundo no meio do jogo, no intervalo, e os dois técnicos foram expulsos. Vamos dar uma olhadinha na confusão, porque depois, eu estou com a súmula do jogo aqui, e a súmula diz que os dois foram expulsos, expulsou Oswaldo Oliveira. Essa imagem aí é na volta do Marcelo. Ele é comunicado que está expulso e ele pergunta, o que eu fiz? Isso, aí ele responde, no intervalo, ambos adentraram o campo de jogo no final do primeiro tempo para reclamarem contra as decisões da arbitragem. Tá certo isso? É um motivo para isso? Claro, porque o Oswaldo entrou para tirar os jogadores e ele mesmo na coletiva disse que reclamou da arbitragem. Que não estava marcando então, acabou, falta. Entrou em campo eu, por mais educado que o Oswaldo seja, ele não deve ter falado, né, com essa tranquilidade que ele aparenta na coletiva. E o árbitro expulsou por reclamação. E o Marcelo Fernandes, quando viu o Oswaldo entrando, entrou também. Foi expulso também. Foi expulso porque também deve ter falado. Aliás, o Marcelo já... Pelo que ele disse assim, que ele viu que o cara estava falando que não entra na pilha dele, ou qualquer coisa assim. Então ele questionou ou marcou presença. Mas, porém, durante o primeiro tempo, o Marcelo já poderia ter sido expulso pelo que ele questionou da arbitragem e sobrou para o quarto árbitro e para o assistente número 1 ali, em termos de laterais invertidos. Bom, antes da gente ver o gol do Palmeiras, vamos ver o pênalti que foi dado pelo árbitro, se foi pênalti ou não, depois a gente volta no primeiro gol para discutir o lance do primeiro gol, que é bem interpretativo, né? Aí faltou experiência pro garoto aí, Paulo Ricardo. Primeiro que ele segura o jogador fora da área, né? Começa a segurar fora da área. Se está segurando fora da área, ou derruba ele fora da área, ou solta ele dentro da área. Ele continuou segurando dentro da área, olha lá. Bom, aí o Leandro Pereira foi inteligente de continuar mantendo o contato. E ele com o braço lá na frente. Ou derruba aí fora, ou porque lá fora ele seria expulso do mesmo jeito. E aí nesse começo aí o próprio Leandro também põe a mão, né? Mas o Leandro, olha lá, o Leandro, olha a posição do braço do Leandro. Está tentando escapar. Olha a posição do braço do Leandro. Está do lado direito. A posição do Leandro, ó. Certo? E ele fica com o braço lá na frente. Pênalti. Era uma situação clara de gol ou não? Era. Quem pergunta e responder. Se responder que sim, bem. Se responder que não, não. Como é que ele troca o Beck? Mas aí... Como é que ele troca o Beck? Aí é que entra o detalhe. Por quê? Ele marca o pênalti.
precisa correr lá para a marca do pênalti para falar que foi pênalti? Ele não tem que ir lá. Primeiro, já tomou uma peitada do Vladimir. Não tinha que ir lá na marca do pênalti. Corre para dentro da área lá. Não, sai da frente que eu quero ir lá na marca do pênalti. Mas fazer o que na marca do pênalti? Pronto, já perdeu. Porque aí é a reclamação, ficou cercado, parecia a noiva na porta da igreja. Já perdeu a referência de quem fez o pênalti. Quem foi que fez o pênalti? Aí o que estava perto dele na primeira reclamação, quando ele apita, é o Vitor Ferraz. Não, David Braz. Não, na hora que ele apita, o Vitor Ferraz está falando que é fora da área. Quer ver, ó? E é bem dentro, né? Olha lá, ele vai aparecer correndo, olha lá, olha o Vitor Ferraz. Olha lá, é o Vitor Ferraz. Tá, quem foi expulso? Vitor Ferraz, né? Ô, Flávio... Não, mas ele expulsou o David Braz. Ele expulsou o David Braz? Foi o David Braz. Mas quem acabou expulso foi o Paulo Ricardo. Não, ele expulsou o David Braz. O David Braz pula feito um louco. Falando, eu não fiz nada. Então, pô, aí o auxiliar da arbitragem avisou, falou, não foi ele não. Ô Godoy, com todo respeito, cara, mas eu acho que a falta começou fora da área. Sim, mas a falta não é onde começa. Área, mas é onde termina. A falta não é onde começa. Não, peraí. Pô. É onde termina, não é? Tá na cara que a falta foi fora da área. A falta começa fora da área. Ele entra na área segurando. Eu acho que ele compensou. Não, ele não deu o pênalti que você acha, que aconteceu. O que você acha, e esse pênalti não foi absolutamente nada. O que você acha é uma opinião sua, que tem mais gente pensando assim. Porém, a falta, ela é longa. Ela é longa. Ela começou no sábado e terminou no domingo, pô. A festa é quando? Não, respeita a sua opinião. Vou respeitar a sua opinião. Não, a minha opinião é a regra. A minha opinião nesse lance é a regra. Você foi um bom juiz. Mas a minha opinião é embasada na regra. É o que menos prejudicou o Corinthians, esse cara. Mas a regra diz que é onde termina. Prejudicou também, mas foi mesmo. Onde está acontecendo a falta? A falta está acontecendo fora da área. O lance para fora da área, não. O lance continua dentro da área. A falta continua dentro da área. A falta termina onde? Dentro da área. Pênalti. Perfeito. Acho que ninguém... Se fosse contra o Corinthians, você diria que o juiz errou. Eu diria a mesma coisa. Aí não é opinião do acho, aí é opinião da regra. O que a regra diz. E aí, Godoy? Aí já é o mais complexo. Por quê? O Robinho participa da jogada? Participa. Mas ele participa evitando jogar ou ele participa jogando? Eu acho que ele participa jogando. Então, eu achei na hora que ele sai, tanto é que a reação dele, ele sai da bola, abrindo as pernas, e não se posiciona para jogar. O Zé Roberto tem uma outra visão, até baseado em vôlei, não é isso, Zé? Não, eu tenho, porque o que eu olho é o seguinte, quando parte a bola, ele segue, mas quem está na marcação dá passada lateral na marcação dele. Ele não corre reto. Ele dá uma passada cruzada para chegar na bola. Hein? É verdade, ele vai para a bola e para, é verdade. Quem? O jogador da marcação... Vitor Ferraz. É o Vitor Ferraz. Ele faz menção de chegar... Aí ele espera, né? Ele dá uma paradinha, porque ele dá uma cruzada. Bem, mas eu estou impedido e não quero jogar. Mas ele abriu as pernas e mas você vê como ele abre a perna, Godoy? Não vamos na sequência da jogada. Eu não quero jogar. Sim. De que maneira que eu saio da bola? Saio da bola. Abrir a perna. Não, Eu saí. Eu não quero jogar, eu estou impedido. Tanto é que o que o Robinho faz? Ele abre a perna e fica parado no lugar. Ele não se posiciona para jogar. Eu acho que ele poderia ter saído da bola. Olha o Vitor Ferraz. Ele dá uma finta. Olha o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz está olhando a bola e continua indo para a bola. Mas ele dá uma travadinha, Godoy. Dá uma olhada. Tudo bem, dá uma olhada porque a ação do jogador enganou. Como o Ricardo Oliveira... Enganou a ação do jogador enganou. O Ricardo Oliveira fez isso também. O Ricardo Oliveira também fez isso. Só que não resultou em gol. 2 vezes o Ricardo Oliveira impedido também saiu da bola. E deixou. E enganou a defesa. Então aí você vai raciocinar em cima disso. Ele está impedido. Um exemplo. Ele está na frente do gol. Ele abre a perna, a bola entra. Se anula o gol, se o goleiro não interferiu no goleiro, eu dou o gol. Se interferiu, não dou o gol. E ali, o Vitor Ferraz continua na jogada. Olha lá. Continua na jogada, lateralmente. Ele dá uma travadinha. Tudo bem, marcação. Talvez ele chegasse em tempo. Você vai ver a imagem, e quem está vendo a imagem vai raciocinar da maneira que estiver vendo a imagem. Você acha que a ação do Ricardo prejudicou o Vitor Ferraz? Olha quem está jogando. Isso permite. O Lucas. Permite opinião.
que você achou, Vanderlei? Eu não tinha visto, vi a imagem agora algumas vezes, e para mim ele participou, ele fez... Não, que ele participa. Você anularia o gol. Claro, que ele participa, não se discute. Agora, ele participa jogando ou ele participa não jogando? Para mim foi corta-luz, para mim foi uma jogada de corpo. Ele influenciando. O Roberto já falou também que sim. Entendeu? Eu entendi assim, quer dizer... Da mesma forma, ali é natural que o Vitor ele tenha segurado um pouco a saída dele em direção à bola, em razão de imaginar que o Robinho de repente dominasse. O cara vai para cima. Ali ele não... ele está impedido, não quer jogar. Então, é que ali ele ainda não tinha noção que o Robinho estava impedido. Então é natural que ele espere. Ele espere a reação do Robinho para depois ele saber o que ele vai fazer. A Copa do Mundo lá de 94, quando o Romário sai, não é? O Romário que sai. Romário sai para o Bebeto fazer o gol. Todo mundo ficou esperando o Romário tocar na bola. Aquele lance para mim foi o lance. Mas será que o Robinho sabia que estava impedido? Ele não quer jogar. Ele não quer jogar. A ação dele mas será que o Robinho sabia que estava impedido? Pela ação dele. Você entendeu? Eu acho que ele é um cara. Se ele fosse cabeça de Wagner, tudo bem. Ele é um cara inteligente. Eu acho que ele não corre, ele não se posiciona. Ele fez de propósito. Eu acho que ele fez de propósito. Ele não sabia que ele estava impedido. O próprio Vitor não sabia. Ele deu a finta. Deu a finta. Chico, sem tocar na bola. Tanto é que ele deu a finta que ele fica olhando para trás para onde a bola vai. Você pode reparar. Soltar o lance aí, você vai ver. Ele fica olhando para trás. Ele abre a bola, ele dá uma paradinha, abre a perna e fica olhando para ver se o Lucas vai pegar a bola para cruzar. Então, quer dizer, que ele fez intencionalmente, deixou a bola passar, participou da jogada, foi um drible. Eu acho que ele não sabia que estava impedido de dar um drible. É isso aí. Eu vi assim. E aí, Michele, como é que tá o barulho aí? Ô Flávio, Michele, e outra coisa. Nós aqui estamos vendo o lance pela imagem por cima. E várias vezes. O assistente achou que estava... ou o assistente não viu nada disso que nós Parece que ele não viu aqui, a posição de impedimento. E que, na opinião do assistente, o Robinho estava em condição legal. Parece que ele achou isso. Porque ele não julga o lance. Quem está julgando isso, se ele participa e joga, somos nós. Se ele achou que estava impedido, ele não precisa julgar. Só pelo posicionamento ele já levanta o árbitro. Se ele achou que estava impedido e participou, impedimento. Perfeito. Outra informação que eu estou recebendo aqui do Alexandre Avanza é que tem imagens mostrando que a bola resvala no pé do Robinho. Eu senti isso também. Eu tive essa impressão. Então, se tocou no Robinho, aí dá o toque dele. Mas se ele sai sem a intenção de fazer nada... Ele não pode tocar na bola. Não pode tocar. Ele tem que sair, não jogar... Não jogar e não tocar. Okay. Então, tocando nele, tem a participação efetiva e jogando. Impedido. Porque aí o toque é dele. Aí impedido. É dele. Pro Lucas. É dele. Colocando aqui o nosso telespectador, eles querem saber sobre aquela declaração que você deu do Valdívia, né? E o que o árbitro colocou. Então, o que acontece? Aqui, o Valdívia, ele não participou do jogo, né? Dessa vitória. Tá aqui, Michele, é a súmula do jogo. Eu tô aqui com a súmula também. Tá aqui, ó, súmula do jogo. Isso. Aí ele não jogou porque ele está com a lesão no joelho esquerdo. Mas aí o que aconteceu? Não jogou porque era chinelinho, mas tudo bem. Na súmula do árbitro, o juiz relatou que o chileno o ofendeu no acesso aos vestiários no intervalo da partida. E o que o juiz escreveu é exatamente o seguinte, essas palavras. Informo que no túnel de acesso aos vestiários, no intervalo de jogo, o senhor Jorge Luiz Valdívia Toro, número 10, conforme a relação de jogadores da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras, se dirigiu à equipe de arbitragem e proferiu o seguinte, 2 pontos, abre aspas, uma vergonha essa arbitragem, uma vergonha, arbitragem de ladrão. E por conta disso aí o Valdívia pode ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Se for punido, ele não joga domingo. Não, aí o julgamento teria que acontecer antes de domingo. Mas... Ele fica passível de punição. Isso vai para o tribunal, e o tribunal pode acatar ou não, como uma coisa grave, mandar para julgamento, e aí ele pode ser absolvido ou condenado. O trâmite, a súmula vai para a secretaria do órgão, que indica o procurador para analisar o documento. O procurador determina se será feita uma denúncia ou não contra os jogadores. Se a denúncia for feita, é marcado o julgamento e o clube, então, é citado, pode tentar o adiamento do julgamento.
Teoricamente, não dá tempo de fazer tudo isso. Mas o Vanderlei falou a situação. O Santos pode usar isso a favor, né? O Santos pode usar a favor, o Santos pode fazer uma grande cornetagem em cima disso. Obviamente, faz parte. Não estaria errado. Não, claro. E se fosse... O Valdívia não joga, se fosse o oposto, chinelinho ainda enche o saco. O Santos pode fazer uma grande cornetagem em cima disso. Eu ainda brinquei dizendo o seguinte, olha, se pode existir um trâmite que não vai ter julgamento nem do Oswaldo, nem do Marcelo Fernandes, nem do Valdívia, de ninguém. É festa em São Paulo, ninguém vai querer tirar personagem importante do jogo final. Tudo isso é legal. Pode acontecer, a gente sabe como é que funciona, não seria a primeira vez, não seria nada inédito. Agora, só não pode dizer que é por trabalho. Tem muito trabalho, porque isso acontece muito na justiça, né? Não vai dar para julgar porque tem 60 mil processos na frente. Então não dá. Nesse caso específico, não tem campeonato, não tem bola rolando, só tem jogo final. Não é por excesso de trabalho. Se não puder julgar, não quer julgar... O tribunal funciona dependendo do interesse. A Portuguesa foi julgada 10 minutos depois que acabou o jogo do Fluminense. Então, tem julgamento daquele campeonato que não teve até agora. Depende muito do interesse. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Diego. Ele não está na súmula. Ele não está na súmula, mas cada clube tem a relação relação dos atletas. A federação tem a relação dos atletas lá no estádio. Que, aliás, está aqui na... Ele é um atleta que estava lá no ambiente do jogo. São os 28 ele é uma pessoa inscritos do clube, vinculada ao clube, identificada. É isso aí. Tanto que ele cita, né? O senhor Jorge Valdívia Toro, número 10, conforme a relação dos jogadores da equipe do Palmeiras. Não a súmula. É apresentada uma relação dos 28 inscritos. E daquela relação tira-se quem vai jogar. Senão o cara não poderia nem jogar. Da relação dos inscritos, está anotado lá quem vai jogar e quem vai ficar como suplente. Perfeito. E naquela relação está lá, Valdívia número 10. E ninguém conhece o Valdívia, né? É difícil identificá-lo no ambiente do jogo. Não, quem não joga... É chinelinho e ainda enche o saco. É impressionante. E ainda querem renovar o contrato dele. Vão ser masoquistas lá longe. Eu acho que ele fez de propósito para não jogar o jogo. Não tem trabalho, né? Vamos ver o que falaram os técnicos, expulsos técnicos após o jogo. No Santos, o técnico Marcelo Fernandes comentou a sua expulsão de campo que ocorreu no intervalo da partida e falou sobre a possibilidade do retorno de Robinho para a grande decisão na Vila Belmiro. A respeito dos 4 jogadores considerados titulares que estavam fora, realmente a possibilidade é enorme deles voltarem para o time. Foi feito um planejamento em cima disso hoje também, onde eles teriam até condições de jogar o próprio Gustavo e o próprio Robinho, mas preferimos deixar mais essa semana para que eles realmente fiquem inteiros para a final. E a torcida do Santos pode ter certeza que a equipe vai vir muito forte domingo e que esses jogadores têm inúmeras chances de estar em campo. A respeito da arbitragem eu não vou falar, inclusive eu acho que vocês têm imprensa aí, tem comentaristas à altura indicados para falar disso, eu não quero falar. Simplesmente veio uma notícia para mim no vestiário no intervalo do jogo que eu estava fora junto com o Oswaldo. Eu não entendi, na hora que acabou o primeiro tempo, eu entrei para o campo, meus jogadores tinham ido na direção do Furlan. E na hora que o Renato passou com o meu último jogador, eu vi o Oswaldo, acho que as imagens estão aí, falando alto, apontando o dedo e a polícia até tirando. E eu de longe falei pro fulano de longe, não entra na pressão do Oswaldo. Virei e vim embora pro meu vestiário. Foi as palavras que eu fiz. Agora, já me falaram, o Sereta me falou que eu não poderia ter entrado no campo de jogo. Se isso realmente é uma penalidade para mim ser expulso, a expulsão foi correta. Senão, não tem outra possibilidade de ter sido expulso. O lance do pênalti foi um lance que os dois estavam brigando com a bola ombro a ombro ali, entendeu? Eu acho que ele se jogou muito na hora que ele chegou dentro da área, ele viu que está dentro da área, malandragem do centro do atacante e segue o jogo. O pênalti não foi convertido, eu acho que acendeu muito a nossa chama aí, a equipe está muito focada no vestiário agora e convoca a nossa torcida mais uma vez para ir para a Vila Belmiro, que lá a nossa equipe é muito forte e esse risco calculado que eu até acabei de falar para o Felipe, que corremos com a ausência do Robinho mesmo, acho que valeu muito a pena, que ele vai estar muito inteiro para domingo e o Santos vai forte para a final. Eu fui expulso porque eu entrei no campo quando acabou o primeiro tempo. Mas eu entrei para tirar os meus jogadores que estavam lá. O meu erro foi que eu me dirigi ao árbitro. Eu aproveitei que fui tirar os jogadores e disse a ele que ele não marcou uma falta semelhante à que ele marcou aqui contra nós, não deu o cartão, simplesmente disse isso a ele. Ele alega que eu entrei no campo, e eu digo de novo, entrei para tirarem os meus jogadores que foram
Aliás, foi uma manifestação bilateral, o pessoal do Santos também foi se manifestar contra ele. Eu fui para tirar os nossos jogadores e com o jogo, com o primeiro tempo encerrado. O Valdívia, ele vai viajar também com a delegação? Não vai. O Valdívia vai se preparar para iniciar o jogo lá em Santos. E pensando no jogo em Santos, você com a volta do Valdívia, o Santos com a volta do Robinho provavelmente, você acha que o jogo taticamente ele vai ser muito diferente do que foi aqui, pela questão emocional, do Santos precisar esse resultado, ou você acha que vai ser um jogo meio parecido com o que foi hoje? O Fernando Praz acho que botou a mão na bola 2 vezes só, principalmente no segundo tempo. Então, nós vamos lá para jogar para ganhar o jogo, não vou para lá para segurar resultado. Agora, consequentemente, isso depende da intensidade do jogo, né, de cada equipe. Né? O que cada equipe vai se preparar para fazer. Né? Então, é algo, hoje, para mim, inestimável. Nós vamos para jogar para ganhar o jogo. Oswaldo, eu queria que você comentasse a respeito do Dudu. Como é que você sentiu ele depois de ter desperdiçado a cobrança? E se eu lembro que até você já comentou a respeito dessa coisa de quem é o cobrador oficial de pênaltis, falou que depende muito da circunstância da partida. Isso. Se o Dudu, embora já tenha perdido esses 2 pênaltis no Campeonato Paulista, se ele continua na lista dos batedores normalmente? Claro, ele fez lá em Itaquera uma pressão muito maior, né? E ontem ele treinou aqui maravilhosamente bem, cobrando como ele cobrou em Itaquera. E ele, o Rafael, que estava com a bola na mão para bater, o Cleiton Xavier, o Robinho, todos estavam em campo. O Vitor Ramos, que bate muito bem, né? Todos, o Zé Roberto, que não estava lá em Itaquera, hoje estava, também é capaz de fazer isso. Mas quem tem confiança nesse nível, né, dos melhores cobradores é que tem que bater. Ele bateu bem pra caramba domingo, hoje não bateu, acontece. Normalmente tem uma definição, um cara, vai ser esse, vai ser aquele, ou pode ser assim como o Oswaldo falou, tem 3 ou 4, quem tiver melhor na hora... Flávio, geralmente você tem 2 homens ali, né? É natural, o Oswaldo tem vários ali que possam bater. Mas é esse mesmo sentimento. Eu deixo para que os jogadores definam ali na hora. Cara, eu acho que ninguém é melhor do que o próprio atleta para sentir. Também acho isso. Um momento. Acho que é o momento do jogo, né? O cara tomou um pontapé, enfim. Acho que é normal, né, Roberto? Mas menos... Não, imagina. Eu acho que é um momento muito como ele está se sentindo naquela hora, né? E é pessoal, não tem. Tem cara que... O Leandro tá com a bola, ele vai, deixa que eu bato. Beleza, pô, pode bater. Não tem problema. O Flávio, só que é o seguinte, cara. Ele não pode bater um pênalti, perder um pênalti do jeito que ele perdeu. Mas ele bateu domingo e bateu bem pra caramba. Não importa, gente. Domingo já foi. Ele bateu mal domingo já foi. Contra o Corinthians. Domingo já foi. O normal dele é esse daí. Contra o Penapolense foi assim. Hoje foi ele assim. Errou o pênalti contra o Corinthians e fez o gol. Ele errou. Ele errou o pênalti. Aí já é maldade de vocês. Ele bate mal o pênalti. O goleirão arrebentou com ele. O goleirão arrebentou com ele. Me lembrou bem o Fogaça, meu goleiro do Dente de Leite do América. O Vladimir não se mexe. O Vladimir não se mexeu, bateu na arrebentou trave, né? Com ele, o Dudu, não arriscou. Agora, o Palmeiras pode ter perdido o campeonato por causa desse menino aí. Essa responsabilidade dele. Vamos ver. Porque eu já falei e repito, domingo passado falei para Elias, agora vou falar para o Dudu. Dudu, meu filho, bate no meio do gol. Não tem goleiro que fique parado no meio do gol. Só vi um goleiro ficar parado no meio do gol, pegar um pênalti do Riquelme naquele 13-12. Uma decisão se ele batesse no meio do gol, que teve na Libertadores da América, acho que ano retrasado, foi 12-11. Foi mesmo. Todo mundo batia pênalti, fazia pênalti, ninguém aguentava mais bater pênalti. Primeiro pênalti, o Ricardo foi bater, o goleiro se mexeu, pegou a bola aqui no meio do gol. Foi a única vez, depois o Riquelme nunca mais bateu, depois se aposentou. Esse goleiro aposentou o Riquelme. Então, dá uma cacetada no meio do gol, é o jeito mais simples de se fazer gol de pênalti. Não tem goleiro que fique parado lá no meio. Pode acabar, inclusive, nos pênaltis, né? Se o Santos ganhar por diferença de um gol, vai acabar nos pênaltis. Mas o jogo hoje podia estar muito mais... O Palmeiras hoje podia estar muito mais confortável no placar. Muito mais confortável no placar se o juiz tivesse dado aquele primeiro pênalti, que não deu, e tivesse convertido. E esse menino tivesse feito esse terceiro pênalti, que na minha opinião não houve, mas ele tivesse convertido. Estava 3-0 para o Palmeiras, duvido que o Santos virasse. Mas aí também agora 1-0, né? 1-0 é um placar que perfeitamente virável.